Então vamos iniciar esta pequena reunião. Hoje tem pouca gente, acho que as coisas estão bem, né? Porque quando a coisa não está muito boa, o pessoal vem no centro. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando sempre o nosso mestre, nosso guia, essa figura extraordinária de Jesus. E rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, que a espiritualidade amiga se faça presente, principalmente no instante do passe, para que todos possam receber esses fluidos benéficos que através do passe todos nós recebemos. Lembrando também a nossa mentora, Benedita Fernandes, esse espírito extraordinário que tem sempre nos ajudado, principalmente nos momentos em que fazemos as visitas. Assim, Senhor Jesus, ampara-nos nesse instante e vamos repetir, Senhor, a Tua prece, que ela seja para o início desta pequena reunião, mas desde já seja também em benefício de todos aqueles que necessitam, encarnados ou desencarnados. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Eu continuo ainda falando dívidas, né? Não sei quem foi que mudou para ofensas, mas nós somos devedores. Com a palavra, o Sr. Geraldo. Bom dia. Nosso tema é Sede Perfeitos. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu quero começar lendo uma pequena passagem do Evangelho. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm feito o mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Quando nós lemos essa passagem do Evangelho, sempre vem para nós um questionamento muito claro. Será possível que nós consigamos chegar à perfeição divina? Kardec se apressa em responder que não, que ninguém será tão perfeito quanto Deus, porque se assim fosse, haveriam vários deuses. Mas existe uma perfeição possível, que é aquela perfeição que vai nos tirar das dores nas quais nós vivemos. É muito comum, eu, na minha profissão, sou advogado há 44 anos já, todos os dias eu vejo as pessoas aflitas. Eu raramente, aliás eu sempre brinco que no meu escritório, nunca em 40 e tantos anos,
alguém entrou lá porque queria me contar uma história alegre. Nunca alguém parou lá e falou assim: eu quero tomar um café com você hoje, vou tomar um chimarrão, eu também tomo chimarrão. Nunca aconteceu isso. Nesse tempo todo, as pessoas nos procuraram porque tinham problemas. E nós frequentamos o centro espírita desde os 17 anos. Estou com 65. Então são mais de 5 décadas de dores. As pessoas nas entrevistas fraternas falam o quê? Estão sofrendo. Ninguém vem e fala assim para nós: nossa, eu quero te contar uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. As pessoas, de modo geral, sofrem. Por que sofrem? Porque nós ainda estamos presos à imperfeição. Vamos fazer uma reflexão sobre Jesus. Quem foi Jesus? Jesus, diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que vocês já devem ter lido. O livro foi escrito, se não me falha a memória, em 1937, em psicografia de Chico Xavier. E lá o Emmanuel conta que Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, isso é tanto tempo que nós realmente não conseguimos conceber. É uma ideia. 5 bilhões de anos atrás, Jesus se organiza com os outros grandes governadores do espaço e resolve criar a Terra. Pensemos nisso. Olha a resolução que Jesus toma: vou criar um mundo novo. Não vou construir uma casa. Ele não pensou em projetar uma cidade. Jesus disse: vou criar um mundo novo para hospedar tais e tais comunidades. Nesse período, Jesus organiza-se com o seu staff, com aqueles que trabalharam com ele, e fazem com que o nosso Sol se despedace e gera o nosso sistema solar inteiro. Não foi só a Terra, foi todo o nosso sistema solar. E a partir disso, olha os números, mais ou menos 3 bilhões e 800 milhões de anos, Jesus começa a organizar a vida na Terra. Então começa a surgir na Terra as primeiras sementes de vida, que vão dar origem a tudo que existe. A vida corre durante bilhões de anos, 800 milhões de anos depois surgem os dinossauros. Aquelas figuras que as crianças adoram, né? A gente comprar, eu mesmo coleciono. Minhas filhas adoravam, hoje eu tenho um menininho que também adora. Durante 280 milhões de anos, esses animais imensos dominaram a Terra. Aí o irmão fala: não, mas agora havia cansado, já não era mais necessário esse tipo de vida na Terra, porque os espíritos já tinham evoluído. Então agora nós vamos mudar os corpos. Os espíritos transformam os espíritos para que eles encarnem em animais mais evoluídos. Então, esse tipo de vida é eliminado na Terra. É a equipe do Cristo organizando a vida, preparando a vida. E então, 60 milhões de anos, é muito interessante a gente pensar no tempo, porque a gente não tem muita noção de tempo. Eu tenho 65 anos, acho que eu já vivi muito, mas isso não é nada. 65 milhões de anos é um estralo de dedos. Mas 60 milhões de anos atrás, um cometa dirigido pela espiritualidade superior cai na Terra e aquele tipo de vida é eliminado, porque não era mais necessário. Então a nova forma de vida domina a Terra, são os mamíferos. A gente vê até hoje, evoluíram nesses milhões de anos. E olha, 5 milhões de anos atrás surge nós, a criatura humana, começa a habitar a Terra. Mas nós estamos construindo essa ideia porque
que nós estamos falando de perfeição. Então dá para nós termos uma ideia da perfeição de Jesus. De Deus não dá. Deus não tem como a gente saber como Ele é. O livro dos Espíritos está lá na questão número 1. O que é Deus? Kardec pergunta o que é Deus, ele não pergunta quem é Deus. Kardec tinha cultura demais para saber que Deus não é alguém. Então ele pergunta o que é Deus. Os Espíritos respondem: inteligência suprema, é o Criador de tudo que existe. Mas é só isso. Essa resposta não explica para nós o que é Deus, só dá uma ideia. Na nossa inteligência, na nossa capacidade intelectual tão fraquinha, a gente tem uma ideia. Tudo que existe, Deus criou. É o que basta. É o que nós conseguimos. Mas Jesus dá para ter uma ideia. Jesus, então, a gente sabe, Ele criou o nosso sistema solar, Ele criou a vida na Terra. 5 milhões de anos atrás, Ele trabalha a evolução do Espírito a ponto de que a gente se transformasse. Nós, espíritos, evoluindo na Terra em bilhões de anos. O André Luiz fala que nós temos 3,3 bilhões de anos, cada um de nós. A gente não tem muita ideia do que é isso, mas 5 bilhões de anos, 5 milhões de anos atrás, começa a aparecer a criatura humana. Aí então, nós evoluímos e mais ou menos, vejam só, gente, mais ou menos 30 mil anos atrás, Jesus aloca aqui na Terra os espíritos que ele estava trazendo do mundo maior, do mundo superior à Terra. Estavam no mesmo grau de evolução que a Terra está hoje, diz o Emmanuel. Eles nascem aqui na Terra e mudam a vida. Nós saímos das cavernas, nós saímos da roupa costurada em couro no corpo, nós saímos do arco e flecha e nós evoluímos para as sociedades que nós conhecemos. É um povo de capela que encarna e nos educa. Pessoas más, grosseiras, pessoas sem princípios, mas inteligentes. Nos educam. E nós evoluímos até o que nós somos agora. Por quê? Por que Jesus então nasceu na Terra, nós perguntaríamos? Está no Velho Testamento. Jesus prometeu que Ele viria para a Terra e provaria para nós, eis aí o caminho da perfeição. Ele provaria para nós que viver aqui na Terra é possível, viver e se transformar numa criatura de luz. É possível. Então Jesus encarna, diz o Velho Testamento, o Cordeiro Divino viria para a Terra e seria imolado. Então Jesus vem, nasce numa caverna, porque manjedoura era um buraco, uma pedra, onde estavam lá as vacas, os cavalos e os cabritos, para que eles não morressem de frio. Era inverno. Eles enfiavam aquela bicharada toda lá, e lá ficavam no máximo aqueles pastores mais pobres, que tinham que ficar por ali para cuidar dos animais. E Jesus nasce ali. Ele que foi aquele que organizou toda a existência desse nosso globo, ele nasce naquele buraco. Por que ele nasceu ali? Para ninguém poder dizer que Jesus foi o que foi, porque, por exemplo, ele nasceu no palácio de Herodes, porque ele nasceu filho de César. Quantas vezes eu não vejo pessoas falando assim: por que Jesus então nasceu lá na casa de um dos sacerdotes do templo, como foi o caso de João Batista? Porque Jesus não podia deixar nenhuma possibilidade de ele ter sido favorecido. Então ele vem e nasce na pior das condições. Ele inclusive é perseguido, tem que mudar para o Egito, porque estão procurando todas as crianças para matarem. Ele vai lá para o Egito, volta quando Herodes morre, já está com 7 anos. A partir daí Jesus já começa a mostrar quem ele é. E ele vai mais tarde reunir os apóstolos. E aqui nós temos que prestar atenção num outro fator. Jesus reúne em torno de si 12 homens. Os historiadores dizem que não era só 12. Cada apóstolo também tinha 12 seguidores.
E assim por diante, era um método judaico de propagação de ideias. Eu te convido para ser meu discípulo, você convida outra pessoa. E assim vão formando os staffs, aquela grande quantidade de pessoas que sabiam da mesma coisa. Mas quando essas pessoas se aproximam de Jesus, nós temos que ter em mente que eles não se aproximaram de Jesus por conta do reino dos céus. Eles não tinham essa noção de reino do céu. Os judeus só sabiam o seguinte: se você tivesse uma vida que adorasse a Deus, você seria protegido. Se não tivesse, você seria castigado. Então eles não sabiam muito bem o que acontecia depois de morto. Eles tinham uma vaga noção que voltava. Tanto isso é verdade que quando Jesus se aproxima de um determinado cego, que também ele foge, o cego fala, sabe que Jesus está ali, então ele pede: Senhor, me cure. As pessoas não querem que ele atrapalhe Jesus, mas ele insiste e Jesus o atende. Aí ele cura o cego e vai embora. Pedro pergunta para ele: mas Senhor, esse homem aí, foi ele que pegou? Imagina, ele era cego de nascimento. Mas o Pedro pergunta: foi ele que pegou? Ou foram os pais dele que Pedro está falando para Jesus? E o que Jesus não nega? Que ele pode ter vivido uma vida anterior de pecado. Então havia uma crença nessa possibilidade reencarnatória, meio confusa, mas existia. E o fato é, essas pessoas estão ali em torno de Jesus porque Jesus ia construir um reino. O que significava isso? Que eles queriam um lugarzinho ali dentro daquele poder que Jesus estava construindo. Era a mesma coisa, havia o Herodes que tinha o seu staff, que tinha aquele povo que fica cercando o rei ali. E era isso que eles estavam procurando. Tanto que a mãe de dois garotos falaram para Jesus: eu quero que você esteja à sua direita, à sua esquerda. E Jesus fala: vocês poderão beber do meu cálice. Porque Jesus estava vendo que a mãe está querendo um lugar na terra de projeção dos filhos, que é mãe. Mas Jesus olha para os meninos e fala: vocês poderão beber do meu cálice? E os meninos falam: sim, nós poderemos. E de fato vão ser dois discípulos de Jesus que vão beber do mesmo cálice que ele bebeu. Mas a visão deles naquele momento não era o reino dos céus, não era a perfeição do Espírito. A visão deles era uma colocação dentro do trono que Jesus construiria na terra pela concepção deles. E nesse instante, Jesus vai reunindo as pessoas e num determinado momento Jesus está caminhando pelas estradas lá de Jerusalém, de Israel. E aquelas estradas eram estradas que iam ser muito limpas. Imagina vocês passavam meses sem chover, a poeira que esse negócio espetacular, e o sujeito andava a pé. Era 20 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, de uma cidade para outra, era como eles andavam. Numa dessas ocasiões, Pedro, agora já está sabendo que Jesus vai ser crucificado. Por quê? Porque já havia sido alertado que Jesus era o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro é sempre imolado. Então Pedro pergunta para Jesus, então todos os discípulos fazendo aquela caminhada até Jerusalém. Na frente deles vai João o Evangelista, que era muito jovem. Alguns historiadores dizem que devia ter por volta de 16 anos. Ele está bem na frente de Jesus. E os outros estão ali com ele, grudados nele. E Pedro fala: Senhor, diz-me as Escrituras que tu és o Cordeiro que será imolado. Isso é verdade? Jesus fala assim: beberei desse cálice que me foi preparado pelo Pai. E o Pedro pergunta: e nós? Vejam a pergunta do Pedro. O Pedro até então ainda não tem muita convicção do que é realmente o Cristo. Pedro ainda está trabalhando a expectativa de um reino na terra. E ele está com Jesus, porque Jesus é a força, é o poder. Ele viu Jesus fazer cegos enxergarem, aleijados andarem, viu Jesus reconstituir mãos, Jesus ressuscitar. Jesus é um poder em movimento. Ele pergunta: e nós? Essa pergunta traduz o medo, a preocupação. E nós? E Jesus olha para ele, para todos que estão ali do teu lado, fala: vocês todos beberão do mesmo cálice.
Dá para nós imaginarmos o susto que Pedro leva nesse instante. Por quê? Porque o Pedro não estava esperando isso. O Pedro estava esperando o reino de Deus. Não era a morte por suplício. E ele se assusta. Mas Jesus tinha indicado eles. O João Evangelista estava logo à frente. E ele fala, mas e ele? Vocês percebem aí também a inveja. Porque o Pedro revela o seu medo e o seu despeito. Mas que ele? E Jesus diz ele não. Então, nesse ponto, dá bem para nós entendermos a perfeição que Jesus está falando. Qual que é a perfeição que Jesus esperava? Ele esperava a perfeição do amor. Qual que era a diferença entre João o Evangelista, que era um garoto, e aqueles homens surrados ali? Havia outros jovens também, né? Pedro era mais velho que os outros, mas havia garotos ali, Bartolomeu, mas era muito jovem. O que era a diferença? A diferença é que aqueles homens ali ainda não conseguiam conceber Jesus como o amor que Jesus estava pregando até então. Mas o João Evangelista já conseguia ver isso. Tanto que, se vocês pararem para lembrar, quando Jesus é levado à cruz, quem está lá com ele? A mãe dele, Maria de Nazaré. Quem mais? Maria de Magdala. Maria de Magdala não era prostituta, que se converte ao amar Jesus, estava lá com ele. E quem mais? João Evangelista. Por quê? Porque essas três figuras não abandonaram Jesus. Porque eles o amavam. Então esse é o conceito da perfeição de Jesus. É amar. E vocês podem trazer um exemplo bem pertinho, especialmente quem tem filhos, né? Que vai entender. Você tem o seu filho, ou a filha, né? No meu caso eu gosto mais de falar filhas, porque 4 filhas, né? E vejam só, a sua filha ou o seu filho chora de madrugada, você chegou tarde, trabalhou até tarde, como acontece na vida da gente, normal. Você trabalhou às vezes até 10 horas da noite, chegou cansadíssimo, nem jantou, tomou aquele banho assim que você não sabe onde cair, deita umas 11 horas já, talvez 11h30, você deitou, desmaia. 3 horas da manhã seu filho chora. O que você faz? Quero nem saber, pode chorar à vontade, assim ele traz. Claro que não, você levanta, você está cansado, você está exausto, você levanta, vai lá ver o que ele tem. Não é assim que ele faz. Você percebe que é só uma tossezinha. Ele tossiu um pouquinho, pronto, você deu ali para ele uma mamadeira, alguma coisa, uma chupeta, ele dormiu, pronto. Você volta, meio assombrado, mas você passa uns minutos e dorme. Ah, ele chorou de novo. Você volta lá. Ele está com uma febrinha. Você já está preocupado. Seu sono já passou. O sono já foi embora, né? Você está preocupado com seu filho. Aí você botou a mão lá, está com febre, você está um febril ali. Ah, melhorou, você senta na cama e fica olhando, né? Fica bem acordado. Passa mais uns minutos, não melhorou. Você pega o seu bebê e corre para o hospital. Não é assim. Chega no hospital, fica 3 horas esperando lá. E o médico ainda vem de cara feia te atender, porque ele não queria te atender nesse horário. Você não quer nem saber, você quer ter o seu filho te atendido. Ele atendeu, você vai embora feliz. Acabou a noite. Quem ficou bravo, né? Por que a gente faz isso? Os humanos. O que os discípulos de Jesus estavam revoltados na hora? Porque eles não amaram. Então, quando Jesus vem falar assim, sede perfeitos como vai seu vosso Pai é perfeito, ele está falando, ame. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Porque ele foi questionado. Qual que é o maior dos mandamentos? Não foi questionado?
E Jesus responde: o maior dos mandamentos, e veja que Jesus está falando numa época que, contra os textos do Testamento, significava a morte por apedrejamento. Não tinha conversa não, tá? Se você fosse contra aqueles textos, eles te apedrejavam ali na hora. E eles usavam pedras não maiores que o seu punho. Sabe por quê? Você não morrer rápido, tinha que morrer devagar a pedrada. Então Jesus tinha que dar uma resposta compatível com o momento. Então ele fala: o maior mandamento é amar a Deus. Mas Jesus sabia que as pessoas são marotas. E é triste dizer, mas a gente pode falar que nós somos marotos, né? Aí Jesus sabia que não adiantava ele falar isso, é amar a Deus, isso é o maior mandamento. Ele tinha que completar essa ideia, para que a gente pudesse aproveitar. Então Jesus fala: o maior mandamento é amar a Deus, mas o segundo, igual esse, olha só, igual esse, é amar o seu semelhante. Esse é o segundo, igual esse. E Jesus ainda não deixa para o nosso entendimento, porque tanto os fariseus da época como os fariseus da atualidade ficam interpretando o Evangelho segundo o seu interesse. Então ele falou assim: ó, e não adianta você falar que você ama a Deus se você não amar seu semelhante. Jesus é explícito. Se você falar que ama a Deus e não ama o seu semelhante, você mente. Não é a palavra principal do Evangelho. Você mente. Por que você mente? Jesus explica: porque Deus ninguém nunca viu. Como é que você pode amar alguém que você nunca viu, que você não conhece, se você não ama a pessoa que está do seu lado? Você não ama as pessoas. Então você só tem condição de falar que ama a Deus se você amar as pessoas. Santo Agostinho explica isso muito bem, muito claro. Ele fala assim: Deus, a manifestação maior de Deus na Terra é a pessoa humana. Cada criatura humana é a manifestação viva de Deus. Então, quando você fala que você ama a Deus, você só tem autoridade se você ama pessoas. Você ama as pessoas que te cercam. Você olha para as pessoas e entende que elas são manifestações divinas. Então, você ama a manifestação divina. Não, eu não gosto de gente. Você não gosta de Deus também. Aí, nesse caso, você está solitário. Por que você está solitário? Porque você não gosta de pessoas. Você não gosta de Deus. A solidão é a sua companheira. Por quê? Porque você não tem ao seu redor os espíritos superiores que envolvem as pessoas que cultivam o amor. E a falta desse cultivo, dessa criação, desse sentimento maior, nos leva à solidão, à tristeza, à depressão. A depressão é o mal do século. Milhões de pessoas estão depressivas. Todos os dias, quantas pessoas não tiram a própria vida? Por quê? Porque não aprenderam a amar. Elas vivem no egoísmo tal e se sentem completamente solitárias. E a gente poderia dizer: mas ninguém gosta de mim. Mas a pergunta tem que ser o reverso: de quem que eu gosto? Eu gosto de pessoas? Por quê? Veja que coisa interessante. Eu estou fazendo psicologia, estou no 3º ano, e estou fazendo um trabalho no lar dos vovozinhos e das vovozinhas. Eu lido só com as pessoas idosas e a maioria tem problemas, ou físico ou mental, ou os dois. Então eu vivo procurando meios de fazer aquelas pessoas se sentirem melhor. É o meu estágio. Eu estou lendo um livro, eu esqueci o nome da autora, um livro excelente que é sobre o envelhecimento, e ela conta que certa vez, porque as pessoas, especialmente na minha faixa etária, as pessoas costumam se dizer solitárias e sem razão de viver. Pois bem, ela, para ilustrar, ela traz um exemplo de um momento no Japão onde os jovens japoneses estavam se matando. Eu até me lembro muito disso, porque eu também era jovem nessa época, e eu lembro que vinha as reportagens que os meninos estavam se jogando no prédio, Por quê? Porque eles diziam: não tem o que fazer. A vida não tem, eles eram pessoas muito ricas, já estava tudo pronto, não ia fazer o quê? Não tinha ambição. Muito bem, aí as autoridades, claro, não pode ficar sem jovem, vocês sabem. O Japão hoje perde 1 milhão de pessoas por ano.
Então, se você for bem crítico e fazer a conta, em 200 anos o Japão desaparece, porque 1 milhão de pessoas desaparece todo ano, né? Porque não nasce ninguém, morre gente. Todos os anos as pessoas vão morrendo, naturalmente. Aí o que aconteceu? As autoridades foram procurar uma solução para isso e acabaram indo até o Dalai Lama. O Dalai Lama é o líder mundial do lamismo, né? Que é uma religiosidade considerada uma grande autoridade no sentido da paz, do amor e tudo mais. E o que o Dalai Lama sugeriu para eles? Peguem esses jovens e levem para os países onde a pobreza é muito grande. E lá eles vão cuidar dessas pessoas e encontrarão razão para viver. E fizeram coisa parecida e de fato passou a onda de suicídio. Agora vocês que são espíritas, que leem as obras do Chico e do Edivaldo Pereira Franco, conhecem uma expressão que eu atribuo a Emmanuel, né? Ela fala assim: se você parar a sua vida para secar lágrimas alheias, você nunca terá tempo para chorar. Porque é tanto sofrimento à nossa volta, que quando a gente se interessa pelas outras pessoas, nós não temos tempo para sofrer, não dá tempo. Você vai cuidar de uma pessoa após outra. Por quê? Porque o padrão que as pessoas estão nesse sofrimento por não conseguirem alcançar a perfeição indicada pelo Cristo. E qual é a perfeição indicada pelo Cristo? É o amor. Tanto que o Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Caridade é o amor em exercício. Por quê? Eu até brinco com o exemplo da minha esposa. Eu posso falar para minha esposa que eu a amo. Ah, que legal, eu te amo, minha querida. Daí eu chego à tarde em casa, ela vai pro fogão fazer a janta, eu ligo a televisão, ouço o jornal e grito lá do sofá: amor, eu te amo, viu? Ela faz a janta, ela cuida do nenê, ela arruma a cozinha e eu estou sentado no sofá e estou gritando: amor, eu te amo. Vocês acham que ela está acreditando que eu a amo? O amor é sempre visto. Se eu falar que eu te amo, não adianta nada. É você que tem que dizer: ó, esse cara me ama. Porque o amor, ele exige comprovação, manifestação no mundo material. Enquanto não existe essa materialização do meu amor, só são palavras. E palavras, gente, é como o vento. Aliás, Jesus fala isso, né? Que elas são como o vento, vem e vão, ninguém sabe onde vem. Palavras desaparecem, mas atos ficam. Atos nunca desaparecem. Os atos marcam a vida das outras pessoas. Eu me recordo que certa vez eu convidei um amigo para almoçar na minha casa. E eu não bebo faz mais ou menos 50 anos. 48 anos, mais ou menos, que eu não bebo nenhuma coisa de bebida alcoólica. Até, na verdade, até por conta do espiritismo mesmo. Mas eu sempre prego isso nas minhas aulas do ESA, nas minhas palestras, que eu sou um abstêmio convicto e radical, né? Aí eu pregando isso nas minhas palestras, eu convidei um amigo e ele foi na minha casa almoçar com a família de fato. Ele chegou lá com uma cesta de vinhos do Porto. Eu fui dono de bar durante 4 anos, na minha juventude. E eu sei muito bem o preço de bebida e qualidade, da onde vem o custo, né? Até naquela época eu bebia também. Então, a hora que eu olhei para aquela cesta de bebidas, eu falei assim para o meu amigo. Ele entrou na minha casa, assim, na minha porta da sala, nessa casa, bem na frente para a porta do lavabo. Eu olhei para ele, ele me viu a cesta, eu falei: você está vendo aquela porta? Estava fechada? Eu não estou vendo. Então ali dentro tem um vaso sanitário que é ébrio. Ele não pode ver uma garrafa de vinho que ele bebe tudo num minuto. Então, se você me deixar esse vinho, eu vou jogar tudo no vaso sanitário. São bebidas caras, você não quer levar de volta? Ele me olhou assim meio assombrado, pegou a cestinha dele, pôs no porta-malas e falou: eu passou comigo. Não falou nada. Passaram alguns anos
E um dia me convidou, comprou um apartamento lá no centro de Londrina e falou assim: eu quero que você vai jantar na minha casa. Eu fui. Cheguei lá, vi um bar muito bonito, aquela cidade linda, aquela sala linda, mas não tinha nenhuma garrafa de bebida, só tinha livros enfiados nos buracos, até feio na verdade. Eu falei: fulano, mas olha que coisa feia você fez aqui, né? Isso aqui não foi feito para ter livros, foi feito para ter garrafas de bebida aqui, né? Ah, Geraldo, a culpa é sua. Eu falei: por quê? Pô, sabe aquele dia que eu fui na sua casa almoçar? Eu pedi um pedaço só para te testar. Eu queria saber se você realmente fazia aquilo que você falava. Então não foi o que eu falei durante anos que mudou a vida dele. Foi uma atitude. Então quando nós falamos para alguém eu te amo, a pessoa não me mede pela minha declaração de amor, mas é pelo que eu estou fazendo para que ela se sinta satisfeita e feliz. Até também costumo usar o seguinte exemplo. Eu já fiz na minha profissão muitos divórcios. E quando chega o casal lá, eu sei muito bem se eles se amaram ou nunca se amaram. Por quê? Porque eu me recordo do primeiro divórcio que eu fiz, lá pelos anos de 1990, ou talvez antes. Chegou a moça, assinou os documentos e foi embora, de boa. Depois chegou o rapaz. Ele senta na mesa, pega a cadeira e foi assim muito emocionante. Ele pega a caneta e começa a chorar. Eu olhei para aquele jovem, né, chorando ali na minha frente, esperei ele se acalmar. E eu perguntei para ele: você ainda ama sua esposa, né? Muito. Por que vocês estão se separando? Ele falou assim: eu não sei. De repente, nós chegamos a essa situação e ela não quer mais conviver conosco e nós achamos melhor nos separarmos. Eu pensei: esse rapaz com certeza amava a esposa. E muitos anos depois eu ainda encontro com ele e aí quando a gente conversa, eu sempre comento isso com ele. Ele já casou de novo, mas ele ainda fala com amor daquela mulher. Enquanto que outros, é muito engraçado, eu sempre tenho no meu escritório 2 salas de reunião, porque em uma eu coloco o marido e na outra eu coloco a mulher. Sabe por quê? Eles se batem, eles se agridem, e a gente tem que entrar no meio. Se entrar no meio de casal brigando, gente, se chama a polícia. Daí você vê que eles não se amaram nunca eles se amaram, eles dão um ódio tão grande do outro, briga por panela, né? Isso é amor? Será que existiu amor ali? Claro que não. Quando a gente ama alguém, você ama, o amor não acaba, você ama para sempre. Ah, não consigo mais viver com essa pessoa por muitas razões, não tem problema, mas você continua amando a outra pessoa. Ora, pensem vocês, se por acaso quando vocês saíram da casa dos seus pais, vocês deixaram de amar os seus pais. Quando o seu filho vai embora, casou, foi morar nos Estados Unidos, por exemplo, de repente passou 10 anos, você não viu mais o teu irmão, você deixou de amar o teu irmão. Então o amor não desaparece, o amor ele permanece. E é essa perfeição que Jesus espera de nós, que nós amemos as pessoas, porque Deus criou tudo por amor, e por amor ele sustenta o universo. Então, nosso caminho da perfeição é esse: amarmos as pessoas que nos servem. Jesus fala na última ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que a gente consegue? Jesus curou, Jesus deu de alimento, Jesus fez tudo o que as pessoas queriam. Um dia eles queriam que ele morresse, daí ele se deixou matar. Será que eu conseguiria fazer isso? Talvez não. Mas a gente pode começar o exercício do amor, dando para as pessoas aquilo que elas precisam, diminuindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tratando todos como iguais. A gente já vai se aperfeiçoando e fazendo a nossa vida mais feliz. Que Jesus nos abençoe e obrigado pela atenção. Para a nossa reflexão, vamos pensar nesse ensinamento grandioso, a gente cada dia melhorar um pouco
certa ocasião, uma conversa com o Sr. Hugo, surgiu justamente esse ensinamento. Sr. Hugo, como que a gente pode ser perfeito como Deus é perfeito? É tão pequenininho, né? Aí ele disse assim, eu vou tomar como modelo uma dona de casa, né? Uma dona de casa, desde cedinho, já levanta, começa a cuidar da casa. Então a casa dela é tão bem arrumada, tudo que ela faz é perfeito. Então é isso que nós temos que fazer. Fazer com que a nossa vida sempre se esforçando para fazer o melhor. Ser perfeito naquilo que a gente faz. Esse é o começo da nossa caminhada. Vamos chegar lá um dia, quem sabe nós vamos criar algum mundo aí. Até teve um orador, ele disse que nós vamos chegar à perfeição de como é Jesus, né? Aí ele estava ali, ele falou assim, a Ana vai criar um mundo, o Carlinhos vai criar um mundo, eu já falei assim, eu quero um pouco de moleza, eu vou morar lá no mundo. Porque eu morando lá, nós somos conhecidos, ajeitar as coisas. Vamos então agora passar para a aplicação dos pais. Mas assim, nós, tudo a Deus, nossa causa essencial de tudo que existe e de tudo que acontece no universo na Terra. Isso em primeiro lugar é Jesus, nosso mestre por excelência. Agradecer também a todos vocês que vieram aqui participar do nosso trabalho. Envolver também nos seus lares, nas suas familiares, seu local de trabalho. Pedindo também a Jesus, rogando a Ele, pela nossa pátria, o Brasil. Enfim, a toda a humanidade que passa por momentos de conturbações e de problemas. Sendo assim, Jesus, Mestre Divino, muito obrigado, Senhor, por tudo que nos faz. E que a vossa infinita paz permaneça com todos, hoje e sempre. Que assim seja.